Vamos ver se agora a gente consegue restabelecer aqui o nosso contato. Bom, sejam bem-vindos a todos que estão aqui na live da Câmara Municipal de Parnamirim, a nossa segunda live. Nós vamos conversar hoje com o Enio Saraiva, procurador do PROCON Câmara, que vai tratar conosco sobre os direitos do consumidor e o papel do PROCON municipal em tempos de pandemia, né? Como as ações estão sendo tomadas nesse período. E eu convido a todos para participarem, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos lá. Oi, Enio. Oi. Agora sim. Agora sim. Boa noite, seja muito bem-vindo a esse novo momento da Câmara Municipal, como nosso segundo convidado nessa série de lives que nós estamos fazendo, para esclarecer algumas dúvidas do povo parnamirinense, né? Então, já queria que você saudasse dessas suas boas-vindas aqui à população de Parnamirim que nos acompanha através da nossa rede social. Bem, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite em nome de toda a equipe que compõe o PROCON Câmara de Parnamirim. E estou à disposição para, hoje, nessa live, esclarecer um pouco sobre essa questão do direito do consumidor nesse período de pandemia. E, em seguida, eu, assim como toda a equipe do PROCON, estamos à disposição para lidar com o consumidor, com o cidadão de Parnamirim, que precise do nosso apoio, da nossa assistência, para solucionar qualquer tipo de demanda que seja da nossa esfera de competência. Eu vou começar com uma pergunta muito simples, né? O que é o PROCON e como que ele atua? Pode parecer uma bobagem, mas às vezes muita gente não sabe exatamente qual o papel que o PROCON presta para a sociedade. Eu queria que você, resumidamente, falasse conosco sobre o que é o PROCON e como é a atuação dele. Certo. O PROCON Câmara de Parnamirim, ele é fruto de um termo de cooperação firmado entre a Câmara de Parnamirim e o PROCON estadual, certo? A finalidade do PROCON, ele é orientar os consumidores, os fornecedores de serviços, de produtos, proteger e defender o consumidor nessa relação consumerista, que por força de lei ele é considerado hipossuficiente, seja na questão financeira, técnica. Então, o nosso papel, o papel do PROCON é de ser uma porta a mais para que o consumidor possa, em caso de alguma dificuldade, lidar com o fornecedor. A gente sabe que a todos é garantido acesso ao judiciário, mas o judiciário às vezes, é mais lento, demanda muitas vezes a constituição de um advogado, e o PROCON ele está à disposição para que nós possamos intermediar um acordo. O PROCON ele funciona basicamente buscando construir acordos entre o consumidor e o fornecedor, porque muitas vezes o consumidor nos procura, normalmente ele tem razão, mas às vezes a gente precisa refinar um pouco, orientá-lo sobre o direito que ele tem. E o PROCON ele permite que a gente chame o fornecedor para sentar na frente do consumidor e a gente possa negociar. Então, às vezes, alguma das partes está irredutível e nós podemos, a partir da conversa, do diálogo, do esclarecendo, né, e vendo o ponto de vista de todas as partes, chegar a uma solução mais rápida. Aí eu queria aproveitar, Enio, e perguntar quais são as principais demandas que vocês atendem. Nós temos... nós atendemos uma quantidade de demanda bem diversificada. Desde produtos que estão na garantia e apresentam algum tipo de vício e, por algum motivo,
o fornecedor não tem assistência técnica ou recusa a prestação do serviço de assistência técnica, quanto também a questão de negativação, de cobrança indevida, muito comum, né, a cobrança de água e luz, é algo que é um tema frequente. Nós tratamos também, especialmente nesse período de pandemia, algo que apareceu bastante, é a questão de negociação das mensalidades escolares, de alguns contratos, né, assim, van, cursos de idiomas, também cancelamento, né, de eventos, de formatura, de contratos de academia. Então, nós temos uma atuação bem ampla, né? Sempre com esse foco relacionado ao direito do consumidor. Certo. E como tem sido esse trabalho? Vocês têm feito orientações educativas, não só através do canal de atendimento que vocês têm na Câmara Municipal, né, através do PROCON, mas também orientações educativas nos comércios da cidade. Como tem sido feito esse trabalho de orientação educacional para os comerciantes? Esse período, com a pandemia, a gente teve que mudar um pouco nossa forma de atuação. Inicialmente, o nosso atendimento ocorria somente na forma presencial, lá na Central do Cidadão, e com a interrupção do serviço, nós não poderíamos deixar o cidadão de Parnamirim desassistido, e porque tínhamos vários processos em tramitação e é de conhecimento público que há uma necessidade de novos temas, algumas demandas mais urgentes. Então, precisamos pensar de uma modalidade de garantir o nosso atendimento. Então, nós passamos a atender virtualmente. E aproveitando esse momento em que a gente passou a atender dessa forma não presencial, nós buscamos ampliar a presença nos fornecedores, nos lojistas de Parnamirim. Então, basicamente, a atuação nesse ponto, nós temos passado a receber com alguma frequência denúncias de consumidores sobre aumento de preços, o desrespeito às regras sanitárias em razão da Covid, e nós passamos a contactar essas lojas por e-mail, por telefone, por WhatsApp, e passamos a pedir alguns esclarecimentos, a passar orientações, encaminhar documentos que nós recebemos de outros órgãos públicos, e de acordo com a necessidade e o conteúdo da denúncia, nós avaliamos a necessidade ou não de uma visita presencial. Nós recentemente fomos a um mercado onde tínhamos recebido a denúncia que estava havendo aglomeração, que não estava sendo disponibilizado álcool em gel. Então, fomos lá, foi prestado, né, foi verificado em loco que naquele momento estava sendo cumprido, mas ainda assim reforçamos com a empresa a necessidade de que seja cumprido de forma rigorosa com essas regras, e tem sido basicamente dessa forma que nós temos prestado esse atendimento ao fornecedor. Algo que esses canais novos nos permitiu observar também é que existe por parte do fornecedor também uma vontade de querer atender às regras, mas que por desconhecimento ele acaba não respeitando. Então, não é tão comum, mas nós já tivemos casos de empresas que nos procuraram no WhatsApp pedindo orientações de como ela deve
atuar para que permita que ela haja sem desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. Sim, eu queria registrar a presença na nossa live do vereador Rogério Santiago, que entrou há pouco, e também de toda a população de Parnamirim que está entrando e interagindo aqui com a gente. Então sejam todos muito... Binho de Ambrósio acabou de entrar agora, o vereador Binho. Seja muito bem-vindo à nossa live. Esse momento é muito importante para esse de esclarecimento mesmo para a população parnamirinense, que durante toda essa pandemia acaba gerando algumas dúvidas, né, na população. E vamos a uma pergunta que nos enviaram através dos nossos canais de atendimento também, da nossa assessoria, através das nossas redes sociais. É uma pergunta do Iraquitã Medeiros, do bairro Boa Esperança. Ele pergunta, disse que ainda não conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial e o aplicativo disse que a situação dele está em análise. Como que o PROCON ele pode ajudar em casos como o do Iraquitã? Então, nesse caso do Iraquitã, infelizmente, nós, enquanto PROCON, pouco podemos fazer. Porque, como eu já tinha dito no começo, o foco do PROCON, a competência, é no direito do consumidor. E essa questão do auxílio emergencial, da análise, da concessão, não é uma questão de... não é uma relação de consumo, é uma relação entre o governo federal e o cidadão brasileiro. Então, essa relação de hierarquia entre o governo e o cidadão foge da competência do PROCON. Então, para ajudá-lo, o que a gente pode fazer é encaminhá-lo para a Defensoria Pública da União, porque é de conhecimento público e notório que há uma demanda represada de benefícios, que há também situações de indeferimento que foram equivocados, e quem tem a competência para adotar as medidas legais que sejam cabíveis é a Defensoria Pública da União, que eu até, caso queira, a gente pode passar o contato, porque eles também, assim como o PROCON, estão com o atendimento presencial suspenso, mas eles estão com canais digitais disponíveis. Certo. Então, Iraquitã Medeiros, se você estiver acompanhando a nossa live, ou você pode acompanhar depois também, que ela vai ficar salva no nosso IGTV, você pode procurar o PROCON para que eles possam encaminhar, lhe dar as orientações para encontrar a Defensoria Pública nessa situação, porque foge da competência do PROCON Câmara. Uma outra pergunta também da população, então quem tiver também perguntas, pode ir interagindo conosco aqui, que a gente vai respondendo conforme o tempo. O tempo do Instagram é um pouco limitado, mas a gente vai tentando ajustar e atender a todos conforme o tempo, tá bem? Enio, tem uma pergunta da Isabel Dantas, do bairro Jardim Planalto. Ela tem recebido uma cobrança indevida por parte de um cartão de crédito. Como que ela pode procurar o PROCON e qual é a orientação do PROCON diante dessa situação que a gente vive de pandemia, nesse momento? Bem, nessa situação em que a consumidora alega que está sendo vítima de uma cobrança indevida, ela deve procurar o PROCON. Ela pode nos encaminhar um e-mail para procon@parnamirim.rn.leg.br, ou ela pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o telefone 84 3645 61215. Ela pode nos encaminhar uma mensagem e nós faremos todo o processamento da reclamação dela. Nesse caso específico, por ser uma relação entre uma prestação de um serviço, cartão de crédito, né, o PROCON tem a competência, ela deve nos procurar e vamos precisar de uma documentação de praxe, que é basicamente os documentos pessoais, comprovante de residência e a documentação que ela tenha para a comprovação de que essa cobrança que está sendo realizada, ela é indevida. Ela encaminhando para nós essa documentação,
vamos notificar o banco, convocá-lo para uma audiência que estamos realizando na modalidade virtual e vamos intermediar esse conflito para que a gente possa resolver esse problema. Nós temos um bom percentual de acordos, então é bem provável que ela consiga solucionar no âmbito do PROCON. Nos casos que, infelizmente, apesar da nossa atuação, não seja possível que seja feito um acordo, nós vamos direcioná-la para o juizado especial. Certo. Uma outra dúvida de uma moradora de Passagem de Areia, Maria José. Tem algumas empresas que permitem fazer o congelamento dos serviços, né? Então, ela diz que tem dúvidas com relação a isso, se o PROCON pode auxiliar dando essa orientação. Por exemplo, prestação da casa própria, a Caixa ela já disponibilizou e deu essa oportunidade de fazer o congelamento de parcelas. E outros serviços, como TV a cabo, né? Então, queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa questão do congelamento de serviços, adiamento de parcelas, para que o consumidor ele possa compreender um pouco essa questão. Certo. Nessa questão do congelamento de serviço, nós precisamos fazer duas diferenciações. A primeira, essa questão financeira da pandemia. O governo federal, ele editou um ato normativo criando um fundo e permitindo que algumas parcelas de empréstimos, de financiamento, sejam pausadas por um curto espaço de tempo. Então, nestes casos, caso o consumidor... A nossa primeira orientação é entre em contato com o banco e solicite a pausa. Uhum. Caso ele preencha todos os requisitos e seja um dos bancos que é obrigado a fornecer e ele não consiga, ele deve nos procurar que nós vamos fazer essa intermediação para encontrar o porquê de não ter sido concedido esse direito a ele. Certo? Mas já quanto aos outros serviços essenciais, existe a possibilidade de pausa independente da pandemia. Por exemplo, internet, energia elétrica, água, luz, telefone, direito do consumidor pedir a pausa por até 6 meses. Então, é muito comum, às vezes, alguma família vai viajar e não quer pagar, vai passar mais de um mês fora. Então, por que pagar internet? Então, é direito do consumidor solicitar à empresa a pausa. Então, nesses casos, ela deve entrar em contato, deve ter a prova que entrou, porque caso a empresa ela se recuse, nós poderemos atuar para que seja concedido ou caso a consumidora tenha sido cobrada e por um período em que ela não utilizou, nós possamos pleitear o ressarcimento. Certo. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Tem algumas pessoas aqui interagindo e entrando conosco. E chegou uma pergunta de Itajá. Não é nem aqui de Parnamirim, já veio de outro município, mas que está aqui antenado conosco. A pergunta é do Albano Júnior. O PROCON Câmara pode se juntar, ou o PROCON estadual, municipal, enfim, pode se juntar aos demais órgãos na fiscalização, no nosso caso aqui, o PROCON Câmara, se juntar aos órgãos de fiscalização do decreto municipal, principalmente no comércio, no que diz respeito ao cumprimento de normas sanitárias? Ou seja, o PROCON ele pode atuar em conjunto com órgãos municipais para poder auxiliar nessa fiscalização? Sim, é possível que o PROCON ele venha a atuar nisso, mas é preciso observar que alguns detalhes. Primeiro,
porque, assim, se pegarmos o exemplo de Natal, do PROCON estadual, o PROCON estadual ele está atuando diretamente na fiscalização do decreto. Inclusive, nesse Pacto para a Vida, as fiscalizações estão contando com a participação do PROCON RN, que o PROCON Parnamirim está vinculado, certo? Em relação o PROCON de Parnamirim, ele tem atuado em parceria com o PROCON RN, mas nós estamos procurando respeitar a esfera de competência. Como se trata de um decreto do Estado, nós estamos dando prioridade que o PROCON RN faça esse acompanhamento. Certo. Você falou lá no início que tem algumas das demandas são com relação aos eventos, ao cancelamento de eventos, formaturas, casamentos. Qual é a orientação nessa situação? Quem está na dúvida se quer cancelar ou se quer adiar, se vai ter vai ser ressarcido? Qual é o principal direcionamento que o PROCON faz em situações como essa, que não há uma previsão de quando haverá essa retomada, mas também o consumidor ele não pode sair no prejuízo. Então, o que o PROCON orienta nessas situações? Bem, toda essa questão da pandemia, algo que a gente precisa ter em mente é que pegou todos de surpresa. Seja o consumidor que, enquanto profissional, teve sua renda reduzida, seu contrato de trabalho pausado, seja o empresário, o fornecedor, que tinha seus contratos, suas obrigações, inclusive com o próprio consumidor, e em razão da pandemia e de algumas leis, ele foi impedido de prestar o serviço. Então, nestes casos, a primeira coisa que a gente precisa ter é cautela, porque nós precisamos atender ao consumidor, mas de uma forma que não prejudique a empresa. Porque assim como o consumidor, ela, em alguma medida, é vítima, né, disso tudo. Então, o governo federal ele editou uma medida provisória, a 948, onde ele estabeleceu algumas regras básicas. O entendimento do governo federal em relação a esses eventos é que o fornecedor ele não tem a obrigatoriedade de devolver de imediato e a preferência é pela remarcação. Então, essa é a regra que está na medida provisória. E isso serve, Enio, também para viagens, por exemplo, né? Ou seria só no caso dos eventos esporádicos, como a gente citou, casamento, formatura, que são eventos que acontecem no decorrer do ano, mas viagens também eu acho que se enquadra nisso aí, não é isso? A viagem já é uma outra medida provisória. Salvo engano, acho que é a 925, em que ela tem regra bem parecida. No caso de viagem, o consumidor ele tem o direito de ser reembolsado em até 12 meses, mas ele também tem o direito de remarcar sem custo. Ele tem 12 meses a partir da data que ele viajaria para remarcar essa passagem. A diferença do caso, né, desses dois casos é que a MP, que trata de eventos, não prevê ela é omissa quanto ao ressarcimento. Então, o PROCON entende que é direito do consumidor, caso o reagendamento, a concessão de crédito não lhe solucione, de ter o contrato rescindido e receber o valor pago. Porque a gente não sabe quando os eventos voltarão a ocorrer e também se o consumidor ele estará, né, apto, né, se ele se sentirá seguro de participar desses eventos. Então, no caso de evento,
apesar de não haver a previsão na medida provisória, os PROCONs entendem que ele pode rescindir sim o contrato. Já no caso de passagem aérea, está previsto na medida provisória que ele tem o direito de reembolso, só que em até 12 meses, e conforme a medida provisória, a companhia aérea pode aplicar as taxas e as regras da tarifa que foi adquirida. Então, caso a tarifa preveja algum percentual de multa, essa multa pode vir a ser aplicada caso o consumidor ele opte pelo ressarcimento. Mas no caso da remarcação, ele não teria, ele teria o crédito em sua integralidade. Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas também surgiu um outro questionamento aqui de algumas pessoas com relação ao pagamento das escolas particulares. Vocês fizeram uma ação recentemente que solicitou às escolas que concedessem descontos na mensalidade. Queria que o senhor explicasse um pouco como foi essa ação e qual foi o resultado disso. Bem, nós, em relação às mensalidades escolares, nós estamos atuando a partir de denúncias. Nós recebemos várias denúncias, aproximadamente, acho que 40 denúncias, relacionadas a 2 escolas em Parnamirim. Uma delas, nós conseguimos, em audiência, firmar um acordo onde foi concedido um desconto de 20% linear a todos os pais. Também aproveitamos a oportunidade para deixar registrado algumas outras regras que visam resguardar os pais nessa situação. Por exemplo, caso o pai prefira, opte pela rescisão do contrato, que ele possa realizar de forma imediata. Uhum. A segunda escola, ela já alega que não pode conceder nenhum tipo de desconto, porque tem já tinha um percentual muito alto de alunos bolsistas, mas a tratativa continua. Nós solicitamos uma série de documentos para que a gente possa apurar se essas afirmações que a escola está informando são procedentes. Pretendemos realizar uma nova audiência para que a gente possa esclarecer e, novamente, tentar chegar a algum percentual de desconto que atenda a família que teve sua renda comprometida, mas também não inviabilize a atividade da escola. Certo. Enio, uma última pergunta. Como que a população ela pode ajudar? E os canais, os principais canais de comunicação do PROCON municipal? Bem, o consumidor que deseje ajudar a atuação do PROCON, ele precisa entrar em contato, caso ele faça denúncias, que nós vamos apurar. E o mais importante é que essas denúncias, elas, de preferência, venham instruídas com algum tipo de prova. Uhum. Então, se o consumidor verificou que está ocorrendo algum tipo de aglomeração, que um determinado supermercado está vendendo produtos vencidos, que ela, de preferência, registre, né, por foto, por algum meio de prova válido e nos passe isso. Porque caso nós já recebamos a prova, a atuação do PROCON é bem mais rápida. Porque normalmente nós recebemos apenas o aviso, assim, ó, tá sendo praticado tal infração em determinado estabelecimento e nós precisamos garantir o contraditório ao fornecedor. Então, precisamos notificar ou realizar uma visita em loco e isso nos toma tempo e acaba tornando a fiscalização mais lenta, né? A gente, às vezes, não consegue
concluir no prazo que o consumidor espera, que no prazo que deveria efetivamente ocorrer. Então, que ele entre em contato conosco, seja para apresentar algum tipo de denúncia, ou até mesmo para resolver qualquer questão particular, porque o nosso foco é o consumidor, seja numa questão individual dele, quanto coletiva. Certo. E os canais que nós temos à disposição, o primeiro é o nosso atendimento presencial na Central do Cidadão, mas que momentaneamente está com a atividade suspensa em razão da pandemia. E estamos à disposição pelo WhatsApp, que é o 3645-6215. O consumidor pode mandar uma mensagem que assim que a gente estiver disponível, nós vamos responder, vamos solicitar esclarecimento, a documentação e vamos dar prosseguimento à demanda dele. Ou, então, caso ele prefira, ele pode nos mandar um e-mail, que é o procon@parnamirim.rn.leg.br. Certo. E o WhatsApp, mais uma vez, por favor, Enio? 3645-6215. 3645-6215. Isso. Certo. Então tá aí, gente, eu coloquei aí nos comentários o e-mail e o WhatsApp do Procon Câmara para que vocês também sejam agentes fiscalizadores e auxiliem o trabalho do Procon Câmara no nosso município. Enio, você quer complementar alguma coisa? Algo que precise ser de conhecimento público para que a população possa se juntar ao Procon Câmara nesse momento de pandemia? Fique à vontade para fazer as suas considerações. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome de toda a equipe do Procon Câmara, e reforçar que estamos à disposição dos consumidores de Parnamirim, onde eles não hesitam em nos procurar, porque caso nós vamos procurar obter os esclarecimentos necessários, prestar a orientação ao consumidor, havendo necessidade de demanda, vamos abrir, se for de fiscalização, a mesma forma, e estamos disponíveis. Enio, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live, na live da Câmara Municipal de Parnamirim, que veio só a somar e a contribuir para esses esclarecimentos da população em período de pandemia, onde, como eu falei, algumas dúvidas acabam surgindo. E, mais uma vez, reforço que também a assessoria de comunicação da Câmara Municipal está ao dispor do PROCON para divulgação das ações e das decisões e dos resultados, principalmente dos resultados das atuações do PROCON no nosso município. Mais uma vez, muito obrigada a sua participação e estamos à disposição também para outros momentos, seja através da live ou seja de forma presencial. Muito obrigada. Tá, obrigado. Boa noite. Boa noite, muito grata. Tchau, tchau. Tchau. Vocês que nos acompanham na Câmara Municipal de Parnamirim, nesse nosso novo canal de comunicação através da nossa live, quero já deixar registrado, primeiramente agradecer a todos que entraram e contribuíram com a nossa live, tirando as dúvidas com o Enio Saraiva, procurador do Procon Câmara, que tirou grandes esclarecimentos nossos aqui e de toda a população. E dizer que a nossa próxima live será com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a Secretaria vai esclarecer sobre a situação da pandemia e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde. Então, peço que vocês continuem nos acompanhando através das nossas redes sociais, através também do nosso portal, que é o www.parnamirim.rn.leg.br, e saibam tudo o que acontece no nosso município através do Poder Legislativo. Então, até a próxima live com a Secretaria Municipal de Saúde e a situação epidemiológica do nosso município e as ações que estão sendo tomadas. Tá bem?
Tenham todos uma ótima noite e a gente se fala através das nossas redes sociais. Até lá!